a minha palavra hoje, que Deus colocou no meu coração, é para você, para nós como igreja, o fogo não se apagará. Fala assim comigo. O fogo não se apagará. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo ao Senhor. A Tua palavra é enviada a nós pelo Teu Espírito Santo. Que ela encontre em nós, Senhor Deus, lugar para que ela possa, Senhor Deus, germinar, crescer e dar frutos. Nós Te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor sempre faz assim conosco. Pai, Te exaltamos, Senhor Deus, por esse momento tão sublime na Sua presença. Aplica a Sua palavra em nossos corações. Assim nós oramos na dependência do Teu Espírito Santo. Amém? Amém. Nossa palavra está no livro de Levítico, a partir do verso de número 8 ao 13. A minha versão é Almeida, revista e corrigida. Levítico, a partir do verso 8 até o verso de número 13. Isso deve ser um memorial de fé na minha vida e na sua vida. Que essa palavra seja um memorial desses 40 dias que nós estamos vivendo na presença do Senhor. Daquilo que Ele fez, Ele está fazendo e continuar a fazer na minha vida e na sua vida. Nos diz assim o texto sagrado escrito por Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? E assim que o texto sagrado diz, que o fogo arderá continuamente sobre e não se apagará. Querido, tem algumas coisas que nós precisamos aprender. É que para que o fogo não se apague, ele precisa ser alimentado. O fogo necessita. Então, tem alguns elementos do fogo que nós precisamos lembrar. Se faltar um deles, não há fogo. Tem o oxigênio, tem o comburente, tem o material. E o fogo, ele precisa adquirir uma temperatura de calor para que ele venha. São elementos do fogo, são sinais do fogo. Mas o que acontece? Se faltar um elemento, não pode haver fogo nessa composição. E assim é a minha vida, é a sua vida diante do altar do Senhor. E o texto aqui nos mostra algumas coisas importantes que eu gostaria de destacar com vocês nessa manhã. Primeiro, é a visão do sacerdote. O sacerdote, ele é o responsável pelo fogo. Precisa
haver uma pessoa responsável pelo fogo, que olhe para o fogo, que observe o fogo e vê se ele está apagando. Entende? Então, tem coisas na nossa vida, para ser mantida, tem que ter observações. Nós precisamos fazer observações. Você precisa fazer observações nos seus relacionamentos, como nós aprendemos aqui hoje pela manhã, na escola Vida Plena. Você precisa fazer observações no seu corpo, da sua saúde, para você manter a sua saúde. Observações. Você precisa fazer observações na sua casa para mantê-la em ordem. Porque tudo aquilo que nós usamos, nós usufruímos, algumas coisas precisam de reposição. Porque essas coisas são funcionais em nossas vidas. Elas não são peças de decoração. E algumas peças de decorações, elas têm vida, como as plantas, que precisa de manter-se sob observação. A hora da poda, a hora de colocar água. Então, se você olhar na sua vida, ela tem algumas coisas que precisa de observação. Você precisa observar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Você precisa observar, porque senão, de alguma forma, você perde o controle e você perde o poder de manutenção, de cuidado. Então, nós precisamos observar esse altar para que o fogo não se apague. E o sacerdote tem essa visão. E Deus nos coloca dentro desse processo que nós podemos dizer que Deus usa a processualista. O que é a processualista? É a capacidade que Deus nos dá de participar de um processo. Seja você como autor dele ou como réu, mas você está envolvido naquele processo. Você está envolvido na causa de Deus. Então, isso é importante você entender essa processualista. Você faz parte do processo. Você é responsável pelo fogo de Deus na sua vida. Você é responsável por botar lenha na fogueira. Lenha no altar da sua vida. E aí você pode observar quais são os sinais que eu preciso observar na minha vida, para que o fogo não se apague, para que essa chama se mantenha queimando. Dentro desse processo aqui, é que o altar precisava estar sempre aceso, pronto para receber os holocaustos. O sacerdote ele não precisava assim, toda vez ir lá acender o altar para colocar o holocausto. Não, já estava pronto o altar. Ele só precisava preparar o quê? O holocausto. Então, essa é a nossa vida. Nosso altar, a sua vida, a minha vida, tem que estar sempre pronta para receber aquilo que Deus tem para nós. E nós vamos perceber nesse texto como as coisas são feitas dentro dessa processualista, dentro desse processo que eu e você somos responsáveis, que eu e você estamos envolvidos. Nós somos autorizados por Deus porque nós fazemos parte desse processo. Então, isso dá o quê? Deveres e direito a nós por nós estarmos envolvidos no processo de Deus. Então, esse sistema nosso, que nós chamamos assim, você pode observar como Deus trabalha essa organização das etapas da preparação do altar. Ele se importa não somente com o altar, mas com o ofertante. Ele se importa com a roupa do sacerdote, uma roupa apropriada. Ele se importa que depois que o sacerdote prepara o altar, ele se preocupa com o holocausto, com a oferta, como esse holocausto precisa ser preparado. Então, se há altar, se há fogo, o que nós vamos oferecer? O que você está oferecendo a Deus?
Como eu estou oferecendo a Deus? Porque o altar pode estar pronto, pode ter fogo, mas o holocausto não. O holocausto pode estar pronto, o altar pode estar pronto, mas o sacerdote não. Entende? Como esse processo precisa estar bem alinhado? Para que todos os elementos da adoração estejam alinhados. Para que haja sentido do fogo aceso. Assim como nós não podemos oferecer a Deus fogo estranho, também não podemos oferecer a Deus holocaustos indevidos, não preparados. Assim, também nós não podemos se apresentar a Deus despreparados, para que haja um pleno efeito daquilo que estamos fazendo para o Senhor. Assim é a minha vida e a sua vida. Assim somos nós, diante do que Deus deseja de nós. Então, eu preciso acompanhar as etapas da preparação do meu altar, do meu coração, da minha vida. Eu preciso acompanhar, desenvolver um processo que envolva a minha adoração, que envolva a oração, que envolva a palavra de Deus, que envolva meus irmãos, que envolva a nossa comunhão diante do altar de Deus. E quando você, dentro desse processo, dessa processualista, você começa a ver, acompanhar as etapas, você vai começar a ver como o processo vai melhorando, como o processo vai se modificando, e ele vai alcançando padrões cada vez maiores e melhores. Porque nós estamos envolvidos, totalmente envolvidos, dentro de uma processualista de Deus, que eu e você fazemos parte, que nós precisamos nos tornar inteiramente responsáveis por isso. Exupéry tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que nós se tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Cativa-me e eu serei responsável por você. É interessante isso, porque dentro do nosso relacionamento um com os outros, nós precisamos observar, ter uma observação sincera dos nossos corações, das nossas motivações diante do altar de Deus. O fogo precisa ser mantido. Para isso, os sacerdotes receberam do Senhor, através de Moisés, instruções. Elementos que nós observamos para que o fogo seja mantido aceso. Palavra, adoração em nossas vidas. Resultados do fogo, perdão, santificação e bênção de Deus. Então, enquanto o altar estiver pegando fogo, ardendo em chamas, o meu coração e o seu coração, nós estaremos envolvidos numa atmosfera de perdão, de consagração a Deus, de santificação, e prontos para recebermos as bênçãos do Senhor. O resultado do altar é bênção. Eis que coloco diante de vocês bênção e maldição. Escolha as bênçãos para que vivam. E isso estava relacionado à obediência. E o altar fazia parte disso. O caminho do altar fazia parte disso. Desse direcionamento que o Senhor estava dando. Então, eu experimento isso quando o meu altar está em ordem. A minha vida está em ordem. A minha vida está queimando. O meu coração está queimando. Desejoso da presença de Deus. Está pronto para ser oferecido a Deus. Está pronto para receber de Deus. Por causa
que há um altar em chamas. Há um altar em chama dentro de mim, pronto para servir a Deus, pronto para obedecer a Deus. E, através disso, alcançar de Deus as suas bênçãos. Queridos, sem altar não há vida com Deus. Sem altar não há consagração a Deus. Sem altar não há bênção de Deus. Mas esse altar do meu coração e do seu coração tem que ser um altar funcional. Pronto para receber o direcionamento de Deus. E para isso nós temos a palavra de Deus que nos instrui, que nos direciona e nos mantém no caminho do Senhor. Então a lenha era a responsabilidade do sacerdote. Era a responsabilidade do sacerdote. E aí eu pergunto, como você está? Como responsável pelo altar da sua vida. Então, tudo que nós começamos aqui, direcionamos a igreja durante esses 40 dias, levando a cada irmão, a cada família, a se preocupar com o altar da sua casa, se preocupar com o altar do seu coração, a aprender a acender uma chama. Agora nós vamos aprender a manter essa chama acesa, queimando diante do Senhor, para o Senhor. Não é para exibir nada para ninguém, não é para mostrar nada para ninguém, é para atrair a presença de Deus e dizer para Ele que nós estamos prontos para vivermos tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, quando o altar estava pronto, quando eles recebiam os elementos do altar, queimavam na presença de Deus, Deus respondia com bênção. Deus respondia com a sua presença. O fogo significa a presença do Senhor queimando em nossos corações todos os dias. E esse fogo, ele foi aceso pela manhã, e ele deveria ser mantido até o outro dia. E o outro dia ele precisava ser mantido de novo. Pela manhã, ele precisava ser mantido. E assim é a nossa vida. Nós precisamos observar os momentos. Então, primeira coisa, nós observamos. Agora nós precisamos observar os momentos da nossa vida. Os momentos em que o altar precisa receber lenha. Sabe aquele momento que você está lá embaixo, triste, preocupado, distraído com as coisas desse mundo? Aí chega alguém e lança aquela palavra: meu irmão, estou orando por você. Vem alguém e manda aquela mensagem para você naquela hora. Parece que o seu coração desperta. Aí você fala assim: obrigado, Senhor. Naquele momento que você está numa situação difícil, assim, eu tenho para quem ligar. Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho com quem conversar. Aqui eu aprendo que o altar da minha vida não será mantido somente por mim. Arão e seus filhos. Não era Arão sozinho. Ele tinha seus filhos para ajudar a manter o fogo do altar. Graças a Deus eu tenho vocês. Graças a Deus nós temos os nossos familiares. Graças a Deus nós temos os nossos irmãos que nos ajudam a manter a chama acesa. Então, querido, se você estiver passando por um momento de desânimo, de força, ligue para alguém. Busque ajuda. Olha, o meu altar, o fogo está apagando. Busque ajuda. Tem gente, tem pessoas na casa de Deus
Tem irmãos preparados para te ajudar. Agora, não se afaste, não ande distante, para que você esteja no campo de observação de alguém. A Bíblia diz que o diabo, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que ele anda ao derredor. Ele não está longe, não, ele está ao derredor, ele está perto, buscando quem sai da presença para atacar. O altar precisa ser mantido. Observação. Etapas, tempo, precisa ser elaborado. O texto diz que era toda manhã. E você precisa ter um tempo para fazer isso. Esses 40 dias não pode passar pela sua vida como um evento, não. Ele veio para marcar você, selar você, preparar você para algo maior. Levar você a um nível maior de intimidade, de busca, de intensidade com o Espírito Santo, de intensidade com a palavra de Deus. Por isso que nós devemos observar a cada manhã a nossa vida, o nosso altar. Todos os dias. Você é responsável por isso. Levítico, olha que interessante. Levítico 23 e 24. Olha o que acontece quando o altar está mantido aceso. Levítico 23 e 24. 9, melhor dizendo, capítulo 9, verso 23 e 24. Levítico, capítulo 9, verso 23 e 24. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E a glória do Senhor apareceu para todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando nós acendemos o nosso fogo, quando nós cumprimos as ordenanças de Deus, quando o nosso altar está pronto, está preparado, não é o nosso fogo que faz a diferença. O nosso fogo precisa atrair o fogo de Deus. A palavra de Deus diz que o fogo saiu da presença dEle. Há fogo no céu. Quando nós preparamos o fogo de maneira santa, como o Senhor nos instrui, Ele também responde com fogo. Mas o fogo dele não é como o nosso. O fogo dele produz glória. O fogo de Deus produz glória. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Por causa da presença. Ah, queridos, o fogo atrai fogo. O fogo atrai fogo. A lenha que você está colocando, a sua oração é material de fogo. A sua adoração é material de fogo. A sua humilhação diante do Senhor é material de fogo. E você vai começar a acender um fogo no seu coração pela palavra de Deus. Você vai começar a acender um fogo no seu coração pela oração. Você vai começar a acender um fogo no seu coração através da adoração. E Deus vai responder com fogo santo. E vai atrair a presença dEle. O fogo é um exemplo, é um símbolo da presença manifesta de Deus em nosso meio. Então, quando você é santificado por Ele,
você atrai a presença dele, o Santo dos Santos. Porque você é santificado. Quando você é justificado por ele, você atrai a presença do justo, Deus. Ele trabalha em você, para habitar em você, para mover-se através da sua vida. A presença de Deus, o fogo de Deus revela a sua glória. E ele abençoava o povo. Entende isso? O altar precisa estar incendiado todos os dias, todos os momentos. 1 Tessalonicenses 5:19. O que nos orienta o texto bíblico de 1 Tessalonicenses 5:19? Não apaguem o espírito. Não apague. O que apaga o espírito? Falta de lenha. Falta de lenha. A palavra de Deus, ela vai queimar em você. E ela vai incendiar. Sabe? A adoração, a sua adoração vai queimar. As suas orações, ela sobe ao Senhor como incenso. São elementos que incendeiam a minha e a sua vida. Não haverá fogo sem palavra. Não haverá fogo sem oração. Não haverá fogo sem adoração. Mas isso precisa alcançar o meu coração e o seu coração de forma especial para Deus. A oração tem que ser do coração. A adoração tem que ser do coração, tem que ser do altar. Tem que ser resultado de um altar incendiado pelo Senhor. Nos diz assim, Mateus 3, verso de número 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe por quê? Depois do batismo, o coração arrependido, convertido, está pronto para receber fogo. Porque foi preparado pela palavra. Quem prepara, aqui o batismo simbolicamente, porque o batismo é sinal de arrependimento, de conversão. E um coração arrependido, convertido ao Senhor, está pronto para receber fogo. Está pronto para receber o Espírito Santo, fogo. Está pronto para receber a presença manifesta de Deus, o Espírito Santo, fogo, nesse altar, que é o meu e o seu coração. Porque o batismo é sinal de purificação, de separação do pecado. Batismo é sinal de nova vida com o Senhor. Deuteronômio 9:3. Olha só, Deuteronômio 9:3. Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de vocês, para que você os expulse e os destrua rapidamente
como o Senhor prometeu. Então, a presença do Senhor expulsa os nossos inimigos, porque há uma manifestação do fogo. O fogo de Deus. Há uma manifestação do fogo de Deus. Os inimigos tinham medo do povo de Israel por causa das manifestações de Deus. Quando o povo orava, quando o povo se consagrava ao Senhor, os inimigos tinham medo, porque havia a manifestação de Deus. E a maioria das manifestações de Deus, em relação aos inimigos, era com fogo. Deus age. Que haja fogo de Deus na sua casa, que haja fogo de Deus na sua vida, para te purificar, para te preparar, para te consagrar para o Senhor, para te levar você a um nível mais profundo de intimidade com Ele, de vida com Ele. O fogo não pode se apagar. Deuteronômio 4:29 também vai reforçar isso. Deuteronômio 4:29. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. O fogo de Deus trabalha em nosso favor, querido. O fogo de Deus vai queimar as nossas impurezas, vai queimar os nossos pecados, vai nos purificar, vai nos santificar para Ele. Mas depois que passarmos por esse processo de Deus, por essa processualista de Deus, nós vamos estar prontos para irmos mais longe, para alcançarmos lugares mais altos nele e por Ele. Precisamos manter a chama acesa. Precisamos manter a chama acesa. Cuidado, muito cuidado com o entretenimento desse mundo. Muito cuidado com o entretenimento dessa nossa vida. Cuidado. Muitos têm se afastado do Senhor porque têm olhado para essas coisas. Tem colocado coisas estranhas em seu coração, motivações estranhas em seus corações, tem buscado os prazeres desse mundo, porque falta a lenha de Deus, falta a palavra de Deus, falta o direcionamento de Deus, então o altar não vai ser consumido, pelo contrário, vai se tornar um montouro de entulhos. Queremos diversão? Não, nós queremos a presença dEle. Que as outras coisas, a palavra de Deus diz que serão acrescentadas. E poderemos viver o melhor dEle nesta terra. Atos 2:4. Nos diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Guarde isso no seu coração. Conforme o seu altar estiver aceso, incendiado pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, Ele vai te habilitar para todas as outras coisas. O texto diz que eles eram habilitados pela presença do Espírito, conforme o mover do Espírito. Então, se você está buscando se mover na presença de Deus, busque se encher do Espírito. Porque Ele vai te capacitar, Ele vai direcionar a sua vida, Ele vai te manter no altar da presença dEle. É o fogo. O fogo impede as impurezas. O fogo impede o pecado. O fogo. Você tem algo importante para realizar essa semana? Passe um tempo no fogo com o Senhor. Passe um tempo no fogo com o Senhor antes de ir para aquela reunião. Senhor Deus, purifica os meus lábios. Eu vou ficar esse tempo aqui no fogo, na Tua palavra, orando, buscando ao Senhor. Mas quando eu sair daqui, Senhor, eu quero direcionamento para aquela reunião. Eu quero a resposta para aquela situação.
Queridos, durante esses 40 dias, o Senhor me deu a resposta de muitas coisas para a vida da igreja. E nós vamos trabalhar nisso. Com muito carinho, com muito amor. Então, se você não passar tempo na presença de Deus, queimando, orando, adorando, você não será habilitado para as outras coisas. A palavra diz que eles foram habilitados, conforme o Espírito Santo trabalhava neles. Existem habilidades naturais, mas existem habilidades consagradas, vinda do altar do Senhor. E é isso que o Espírito Santo capacita. Você fazer coisas sobrenaturais. O Davi estava lá no deserto, mas o Senhor estava com ele, ele estava queimando. E o Senhor falava com ele. O Davi estava lá nos pastos, cuidando das ovelhas, mas ele estava com o Senhor. Acredito que aquelas ovelhinhas, mais um pouquinho, elas iam começar a cantar, de tanto ouvir o Davi tocando harpa para elas. Adorando ao Senhor. O tempo de adoração, de estar queimando no altar do Senhor. Ele vai para diante do gigante, ele vai queimando, ele vai incendiado. Porque ele diz, você vem contra mim com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é você para desafiar o exército do Deus vivo? É alguém que está queimando. É alguém que está incendiado pela presença de Deus. O Moisés tem um encontro com Deus no monte. E o Senhor está queimando lá, através da sarça que não se consumia. O fogo de Deus. Manifestação do Espírito Santo. E ele ouve instruções. E ele obedece. E ele se torna um vencedor. Ele consegue cumprir o seu chamado, porque de alguma forma sobrenatural o Senhor se manifestou na vida dele através do fogo. Sabe aquilo que você não consegue vencer? Coloque fogo de Deus. Sabe essa luta? Coloque fogo de Deus nela. Não deixe o altar se apagar. O altar é seu coração, querido. O altar é sua vida. Ninguém pode colocar lenha. Pode ajudar. Mas o altar é seu. Podemos ajudar. Mas o altar é seu. Cada um de nós. Romanos 8:9. Olha o que diz. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Entende isso? Que é uma conexão da revelação do Espírito Santo pelo fogo, da identificação do Espírito Santo com o fogo. A presença do fogo é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E só será mantido pela palavra. João nos ensina isso. Vocês já estão limpos pela palavra. Vocês são santificados pela palavra. E se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedirei tudo o que quiser, e vos será feito. Palavra, presença, lenha de Deus. Efésios 5:8. Nos diz assim: não se embriague com vinho,
pois ele os levará a descontrole, ou contenda em algumas versões. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Fogo. Sejam cheios de fogo. Sejam cheios de fogo. Querido, se você for cheio do fogo do Espírito, duas coisas vão acontecer. As pessoas que se aproximam de você serão santificadas, ou elas serão afastadas. A sua casa será transformada pelo fogo de Deus. Seja você esse agente de transformação. O fogo não se apagará. Esse é o desejo do seu coração? Então se coloque de pé. Senhor, que o fogo do meu coração não se apague. Eu sou responsável por ele. Eu vou colocar lenha, Senhor. Eu vou limpar o altar. Me ensine. Me prepare. Eu vou colocar fogo. Todas as manhãs, eu vou colocar fogo no meu altar. O meu coração está preparado para isso. Então, em nome de Jesus, querido, se você tem no seu coração esse desejo, diga assim: Senhor Jesus, o meu coração está pronto. Pode incendiar, pois assim eu quero viver. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se o seu coração está sendo agora motivado pelo Espírito Santo, sai do seu lugar, vamos orar junto aqui, vem cá. Vem aqui, vem, vamos orar juntos. Nós estamos aqui.